Amanhã ele está no templo, aleluia, ensinando ali no templo. E vem os escribas, os fariseus, os doutores da época, daquela época, e agora vem com a mulher a qual foi apanhada no ato adulterando e mostrando a Jesus. Essa mulher foi apanhada nessa situação e a lei nos ensina que ela deve ser morta apedrejada. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles acusadores não só fizeram isso uma vez, mas eles continuaram insistindo para ver o que era que Jesus iria fazer com aquela mulher. Aleluia. Mas Jesus Cristo ele vai dizer para aqueles a qual estava acusando aquela mulher: qual dentre vós, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra? Imagine, irmãos. Aleluia. E às vezes eu e você estamos de uma forma ou de outra acusando, tirando o nosso irmão, aleluia, da presença de Deus. Vamos fazer uma análise nesse momento e vamos ver o que é que nós estamos fazendo como servo, aleluia, salvo em Cristo Jesus. O que estamos fazendo para ajudar o nosso próximo, aquele a qual está chegando para o reino da luz, para a luz da qual Cristo Jesus, aleluia. Às vezes Jesus ele salva, liberta, e essa pessoa, Deus ele começa a usar de uma forma, e eu e você já estamos alguns anos na casa do Senhor, e às vezes nos levantamos, já estamos tanto tempo, e Deus tem nos usado, a qual Deus está usando essa pessoa, aleluia. Mas Deus ele sabe de todas as coisas, e às vezes nós queremos parar aquilo que Deus está fazendo na vida do nosso irmão. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo que Ele tem lugar para todos nesta casa. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo ele diz: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. No versículo 9 vai dizer que um por um, aleluia, saiu sem fazer nada com aquela mulher. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite para a igreja? Eu estou tirando aquele pecado, aleluia, aquele pecado velho que permanece dentro de você. Estou arrancando, estou limpando, eu, Senhor, dizendo, glória, para que ninguém venha te acusar mais. Aleluia. Aleluia. Por que Jesus está falando dessa maneira? Porque a Bíblia diz que saiu um por um, e foi do mais velho ao mais novo. Não o pecado mais novo, aleluia, que saiu primeiro o pecado mais velho. Jesus Cristo está aqui dizendo que eu arranco tudo, aleluia, que não está agradando o Senhor, aleluia, até o último, até o primeiro, aleluia, até o novo, a qual permanece no dia de hoje. Eu estou limpando, assim diz o Senhor, para que, aleluia, ninguém mais venha te acusar. Aleluia. Aleluia. Talvez alguém esteja te acusando já há muito tempo, mas Jesus Cristo está dizendo essa noite aqui: eu arranco o velho, eu arranco o que está no meio, eu arranco o que está acontecendo agora, o novo, para te dar a tua vitória. Aleluia. Jesus está dizendo aqui, ó, começou pelo mais velho até o último, até o mais novo, ficou só Jesus e a mulher onde ela estava. Quando Jesus começar a arrancar essa multidão diante de mim e de você, não se preocupe não, porque você não vai estar sozinho. Aleluia. Quem está com você, quem permaneceu com você, foi Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Saiu todos os acusadores, saiu até mesmo aqueles a qual estavam ali aplaudindo, talvez aquela mulher. Mas quando Jesus ele dá uma resposta, aleluia, em direção a todos aqueles, ele sai sem poder fazer nada. E agora só permanece a mulher e Jesus.
O apóstolo Paulo ele vai dizer que o que importa é obedecer a Deus, não aos homens, porque nós com Jesus nós vencemos tudo e todas as coisas. Ainda que você esteja sozinha, ainda que você esteja sozinho, com Jesus Cristo, você vencerá o exército, aleluia. A aleluia vem atrás de você, esteja na sua frente. Jesus Cristo ele vencerá, porque não nós pelejaremos, mas o Senhor pelejará por mim e por você. Aleluia! A Bíblia diz que Eliseu estava. É como a gente olha na internet e vê lá, aqui tem uma porta de bênção e está a fila grande. Aqui está a porta para seguir a Jesus, só tem um ou dois. Continue nessa fila com Jesus. Aleluia! Continue desse lado, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Mas não se mistura com aqueles a qual estão lá perecendo e vai levar para a morte, a morte eterna, não. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite dizendo que eu sou a luz desse mundo. Aleluia, ainda que você esteja sozinho, eu estou guerreando junto com você, eu estou lutando junto com você para te abençoar, para mostrar que eu sou o Senhor contigo, igreja. Te coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. João 8, capítulo 8, versículo 31. Jesus disse aos judeus: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Pronto. Aqui está a palavra e observe nessa noite. Se permanecer em Jesus Cristo, a palavra dele vai estar gravada, guardada no meu e no teu coração. Você vai dizendo que ela foi pegada no ato adulterando. E nós vimos na palavra do Senhor, no livro de Levítico, Deus ele falando com Moisés. Nós vamos ver nos primeiros livros da Bíblia, lá no Velho Testamento, nos livros pentatêuticos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deus falando, dando a lei ao seu servo para que aquele tais cometesse esses deslizes, esse pecado seria sujeito à morte. Nossa alma, aleluia. Só Jesus ele pode fazer isso na vida do homem e da mulher. Ali tinha uma multidão para acusar aquela mulher. Tinha uma multidão com pedra nas mãos para jogar naquela mulher. E Jesus ele sabendo tudo, todas as coisas, a intenção daquela multidão. Jesus só esperando o momento para ele se levantar e dizer, dar um basta àqueles a qual estavam se levantando contra aquela alma, porque Jesus zelava, ele continua zelando por alma no dia de hoje. Aleluia! Aleluia! É isso que o inimigo quer, destruir e matar. Mas Jesus não, eles sabiam que eles estavam ali planejando, e Jesus na hora certa se levantou e aleluia, não acusou aquela mulher. Jesus Cristo está te levantando nessa noite para ser o teu juiz, para ser o teu advogado, aleluia, independente do que alguém tenha te falado, do que a sociedade tenha te apontado. Jesus Cristo está aqui dizendo nessa noite: eu sou contigo, minha filha, eu sou contigo, meu filho, aleluia, eu não te condeno, aleluia, e ainda se vier fazer alguma coisa qual não me agrada, tu tens um advogado fiel para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. E no versículo 30 diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom é aprender a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus ele está aqui. Glória a Jesus.
Aleluia. Quando lemos o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. A partir do versículo diz assim: e vos verificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andeis segundo o curso deste mundo, segundo o principado, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no seio da desobediência, entre os quais aqui é a regeneração que Jesus ele faz na vida de um homem e na vida de uma mulher. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, ensinando que tal dia, tal hora, outrora ele vivia dessa maneira, mas agora ele está vivendo de acordo com o que Cristo quer para a vida do homem e da mulher. E ele continua dizendo: outrora eu vivia assim, no ar, pelo ar, o príncipe da potestade das trevas, desobediente, aleluias, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como os outros também. Mas olha isso aqui, o que Deus faz na vida do homem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor, que nos amou. Aleluia. Glória a Jesus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pelas graças sois salvo. Aleluia. Se fosse depender da lei ali, aquela mulher tinha morrido. Aleluia. Mas Jesus Cristo, ele veio com sua graça, esse favor que nós não merecíamos. Ele veio e nos amou, aleluia, e nos deu essa graça, perdoou nossos pecados, e hoje nós estamos aqui para adorar, exaltar Jesus de Nazaré, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que privilégio para nós. Talvez você não passou por essa situação que essa mulher passou. Aleluia, ali prestes a ser apedrejada. Mas outrora você fez algo a qual não agradava a Deus. Mas Deus mesmo assim ele nos amou e nos transportou, aleluia, para essa graça, a qual, aleluia, nós estamos vivendo hoje através de Cristo Jesus. Aleluia. Jesus Cristo, ele morreu, ele veio a este mundo, ele pregou, ele falou, curou, libertou. Mas ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo no nosso meio nesse dia de hoje. Glória a Jesus. Aleluia, para ser adorado pela igreja do Senhor nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus continua dizendo no versículo 6: e nos ressuscitou. Aqui Jesus ele nos fez o quê? Nos ressuscitou, porque nós estávamos o quê? Mortos. Aleluia. Mas ele nos ressuscitou. Aleluia. Juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais de Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundância de riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois o quê? Salvo por meio de quê? Da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo que não era mérito meu, ele desceu para recebermos essa graça? É o dom de Deus para com as nossas vidas. Aleluia. Se não fosse esse amor, se não fosse essa graça, se nós não tivéssemos fé para chegarmos até a Ele, aleluia, nós não estávamos aqui hoje. Aleluia, talvez muitos já tinham morrido, aleluia, acusado, aleluia, sendo afrontado, mas Jesus Cristo, Ele nos resgatou e estamos aqui para adorar ao nosso Jesus de Nazaré. E quem adora Ele, adora Ele nessa noite. Aleluia. Esse versículo 8
é muito lindo para nós, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que somos salvos por ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque Jesus tem todos os meios dentro da palavra para trazer aquele a qual não serve a Ele, a qual aquele não, aleluia, é do Senhor, para conhecer a Ele verdadeiramente. Tem pessoas que não têm o privilégio de ler, não têm o privilégio de ler e aprender a ler, mas você está ouvindo a palavra do Senhor aqui nessa noite, e através do ouvir, através da fé que você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e você é salvo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso que você está aqui nessa noite, independente da sua classe, aleluia, independente da sua eloquência, mas você está aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, por mim e por você. Aleluia. Aleluia. E Ele continua escolhendo rico, pobre, aleluia, branco, preto. Ele continua sendo Deus e chamando: vinde a mim todos vós que estão cansados, que estão sobrecarregados, aleluia, eu tenho palavra de vida eterna para vós. Aleluia. Deus, Ele continua dizendo: não vem das obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o Senhor. Não adianta nós fazermos bonito, fazermos obra, ajudar o próximo, mas não viver de acordo com o que Cristo está nos orientando a seguir os seus mandamentos. Moisés, ele escreve os mandamentos para os israelitas, e ele deixou bem claro ali nos 10 mandamentos, aleluia, um dos quais nós estamos tratando aqui nessa noite: não adulterarás. Outro: não, aleluia, matarás. E assim vai, honrar o pai e mãe para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Aqueles a qual naquela época não obedecessem esses mandamentos era sujeito, morria. E a palavra de Deus está dizendo hoje também que aquele, quando não obedece a palavra de Deus, essa pessoa perece, essa pessoa morre. Aleluia. Não tenta fazer algo, obras, achando que essa obra qual você esteja fazendo está, aleluia, agradando a Deus. Deus, Ele conhece da forma qual você estamos fazendo, trabalhando, mas Ele está dizendo que não vem das obras para que ninguém se glorie, porque o que eu e você recebemos é dom de Deus, é a graça de Deus. Jesus Cristo, Ele vai nos dizer no livro de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus, Ele fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo tem a vida eterna para mim e para você nessa Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, Ele vai nos dizer ainda no livro de João, capítulo 8, aleluia, a partir do versículo 31, Jesus, ele escreve ensinando ali na sinagoga, mostrando que Ele é o Senhor único, verdadeiro para a humanidade. Ele diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Aleluia. Jesus, ele deu uma oportunidade para aquela mulher: ó, eu não vou te condenar, eu vou te mostrar que eu sou o Senhor. Aleluia. Ele mesmo vai dizer aqui no capítulo, aleluia, qual nós lemos, capítulo 8, versículo 12. Aleluia, nós não lemos esse versículo, mas ele diz assim, ó, no versículo 8 do capítulo de João, versículo 12: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Jesus estava mostrando para aquela mulher: ó, eu sou a luz do mundo.
Eu não estou te condenando assim como esses outros aí te condenaram, mas eu estou te mostrando que eu sou a luz do mundo. E quem anda e quem me segue não vai andar mais praticando esse tipo de coisas, essas coisas erradas. Aleluia. Agora não vai existir mais trevas sobre você, vai existir o que agora? Luz. Onde você passar, você vai brilhar, você vai testemunhar, aleluia, daquilo que eu fiz na sua vida. Vai em paz e não peque mais. Se ela pecasse agora, ela já sabia o que iria acontecer com ela. Aleluia. E nessa noite Jesus Cristo está nos dizendo, nos mostrando que Ele é santo. Aleluia. E sem santificação ninguém verá a Deus. Ele está dizendo nessa noite, aleluia, que eu e você, aleluia, assim como Ele é santo, nós devemos ser como Ele é santo. Aleluia. Se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos. E no versículo 32 de João, capítulo 8, ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Conheça Jesus todos os dias da sua vida, para ver se sua vida não muda, sua vida não é transformada. Aleluia. Aleluia, sua vida não é abençoada. Vem as lutas, vem as decepções, vem, aleluia, as calúnias, vem a acusação, assim como essa mulher está sendo acusada. Mas você está em Cristo, e quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, aleluia, tudo novo na minha e na sua vida. Assim como Jesus está dando um novo para aquela mulher, Jesus Cristo está aqui nessa noite dizendo: eu mudo a tua vida, eu mudo a tua história, eu faço novo, eu trago novo para mim, para você nessa noite, assim diz o Senhor. Aleluia. No livro de Salmos 41, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o quê? O meu clamor. Jesus está ouvindo o teu clamor. Livro de Salmos 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. Jesus Cristo, Ele não dorme, Jesus Cristo, Ele não cochila, Ele está aqui para ouvir o meu clamor diante dele. Aleluia. Eu amo esse Jesus. Aleluia. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo, ele vai dizer isso em João também, no seu capítulo 1. Aleluia. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumiava a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo não. E o mundo foi feito. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, lhe deu o poder de seres filhos, serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aleluia. Jesus Cristo, nessa noite, eu continuo a dizer que Ele está aqui falando conosco. Pastora Silvana, que Deus em Cristo continue abençoando ricamente. Amém? A igreja do Senhor, aleluia, nesta tarde também. Livro de João, capítulo 8, diz assim: porém Jesus foi para o monte das e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em o quê? E pondo-a no meio, disse-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando.
E na lei nos mandou Moisés que a tais seja apedrejada. Tu, porém, que disse? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelo mais velho até ao último. Em outras traduções vai dizer começando pelo mais velho até o mais novo. Aleluia. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te vai-te e não peques mais. A honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda exaltação seja dada por mim e por você nessa noite, amém? Quem vem adorar a Deus, quem vem glorificar o Senhor, aleluia, você está com a oportunidade de glorificar, de abrir sua boca e dizer que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é bom todo o tempo, que Ele é maravilhoso. Ele é um Deus forte, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus ao qual está aqui nessa noite para nos abençoar de uma forma poderosa. Independente de como eu e você chegou aqui, como eu e você entrou nessa casa, a casa do Pai, nós viemos adorar o Senhor e nós não saímos da mesma forma a qual, aleluia, nós entramos aqui. Sabe por quê? Na presença do Senhor Ele nos dá alegria, Ele nos abençoa, Ele tira a tristeza e Ele renova a nossa força. E Ele está aqui nessa noite falando comigo e com você desde o início do culto até o término. Deus, Ele vai continuar falando conosco. Você não louvou aqui nessa noite junto com o Ministério Louvor falando para Deus, para que Deus viesse falar com você. Então Deus, Ele já está falando com você. Deus, Ele está aqui nessa noite para ser adorado, para ser glorificado por mim e por você nessa noite, amém?